Saúde os irmãos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O culto não é estático. Aqui nós chegamos e falamos com Deus através dos cânticos, através das orações. E agora nós esperamos, desejamos que Deus fale conosco através da sua palavra. A mensagem de hoje ela será postada posteriormente. E aí você poderá então compartilhar com as pessoas que você desejar. E também a questão dos pedidos, né? Quem está aqui faz os pedidos de orações direto, como tem sido feito, né? Ou com o pessoal da transmissão, ou com os nossos oficiais, e também os que estiverem em casa. De repente você não está no culto naquele dia, você pode fazer pelo grupo do WhatsApp da igreja, porque naquela hora ele está disponível para isso, né? E aí quem está ali atrás está monitorando isso, tá bom? Em nossa exposição do livro de Apocalipse, nós chegamos no capítulo 14. Antes, porém, convido você para orar na direção do Senhor. Oremos. Pai querido, quão bom estar reunido com os demais irmãos. É um privilégio para nós, Senhor, para buscar a Tua presença, aprender de Ti, cultuar o Senhor. E nós queremos nessa hora pedir ao Senhor, a Deus, que abra nossas mentes, nossos corações, nos ajude a entender a Sua palavra. E não entender, ó Deus, a Sua palavra, mas também vivê-la no nosso dia a dia. Nos ajude, Senhor, a estar atentos àquilo que nós já temos aprendido da Tua palavra, para que, de fato, as nossas ações, elas sejam totalmente pautadas, ó Deus, por aquilo que nós temos aprendido na Sua palavra. Nos dá, ó Deus, sempre o senso da responsabilidade, o desejo de viver aquilo que nós temos tido, essa bela oportunidade, ó Deus, que é aprender do Senhor. No nome de Jesus, pedimos a Tua bênção nesta hora. Amém. Ao coração de cada um de nós. Nós, no capítulo 13, nós vimos as artimanhas, né? Os personagens que Satanás usa como aliado, a besta do mar, a besta que emerge da terra. E hoje a gente vai falar também um pouco a respeito desses dois aliados, muito rapidamente, mas eles estão presentes também aqui no capítulo 14. Por gentileza, então, vamos aí para o texto. Apocalipse 14, do verso 1 até o verso 5. E conforme nós temos feito, vamos lendo as porções e na medida que lermos, e tentaremos explicar aquilo que foi lido. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome, e o nome do ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de harpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá.
são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Pois bem, João, ele vê o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, com os 144.000 que tinha os nomes, né, de Jesus, do Cordeiro e de Deus na sua fronte. Esses 144.000, ao contrário do que muitos pensam, né, e defendem que são os judeus, alguns separados entre os judeus, não. Esses 144.000 não é, e a gente sabe que Apocalipse não se deve tentar interpretar de forma literal, é simbólico. É um número para dizer que há uma quantidade muito grande aí de salvos. Esses 144.000, eles representam a igreja de todos os tempos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Essa é a igreja, né, que Jesus Cristo comprou com o seu sangue. Antes da vinda de Jesus, as pessoas foram salvas pela fé, acreditando no Cordeiro que viria, no Salvador que viria. E com o advento de Cristo, as pessoas estão salvas porque creem no Jesus que já veio. Então, compõe a igreja salva, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E eles têm, então, aí gravados em suas na testa o nome do Cordeiro e o nome de Deus Pai. Ou seja, esse gravar na testa, a gente sabe que pessoas que foram lavadas com o sangue de Jesus, que agora entregaram suas vidas para Jesus, que abraçaram a fé, que foram redimidos, que nasceram de novo, que tem agora a marca do Senhor, o selo da promessa, o Espírito Santo em suas vidas. Né? São novas criaturas, nova criação, uma nova criação em Cristo Jesus. Bom, e eles, auxiliados pelo Espírito Santo, fiados na obra redentora de Jesus, eles têm seguido em obediência ao Senhor, e mesmo em meio a tantas dificuldades, eles permaneceram incontaminados do mundo e com fidelidade testemunharam a fé no Senhor Jesus. Bom, verso 4 fala, estes são os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Mas isso aqui não está dizendo literalmente de uma pessoa que foi castrada, não. Aqui está falando da igreja. Casto no sentido de separada, que não se contamina, que não se contaminou. A noiva que foi separada para a bodas do Cordeiro, para o casamento com o Senhor Jesus. É aqueles que não se envolveram, né? Não se envolvem com as coisas do mundo, a ideologia desse tempo, que não se dobraram aos inimigos de Deus, aos encantos de Satanás, que através dos seus aliados tem tentado arrebanhar os eleitos de Deus, arrebanhar das pessoas e tem tentado de todas as formas contra a igreja do Senhor. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Quer dizer, são pessoas fiéis, íntegras, que seguem a Cristo independente da situação. São pessoas que morrem, se necessário for, por Jesus, mas permanecem com Ele, andam com Ele e não o abandonam por nada. Esses são os remidos, esses são os 144.000, que eu e você estamos aí, incluídos nessa realidade. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não há mácula. É aqueles que andam pautados pela verdade, que buscam a verdade sobre todas as coisas. Bom, então aí é uma cena festiva, onde a alegria é plena, Jesus se coloca de maneira majestosa sobre o Monte Sião,
como vencedor, ele triunfa sobre todas as forças do diabo, do anticristo, dos falsos profetas, né? Isso é motivo de confiança para os santos, os eleitos do Senhor, pois eles também participam da vitória. E aqui, essa cena, até o verso 5, está mostrando esse ambiente glorioso, já, né, onde nós já estamos em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus a igreja já está na glória. E aqui é um retrato da consumação das coisas. Então a igreja deve caminhar olhando para essa realidade. É isso que Jesus quer que a igreja, né, ali do primeiro século, enxergasse e de todas as épocas enxergasse essa realidade. Uma realidade de vitória com o Senhor Jesus. Então, independente dessa situação, né, parece estar de ponta cabeça, a igreja caminha com essa segurança de que ela é vitoriosa e que ela entoa um cântico que ninguém mais pode aprender, porque é o cântico dos salvos, daqueles que foram redimidos no sangue do Cordeiro. Vamos seguir um pouquinho mais. Verso 6 até o verso 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. O apóstolo João vê Jesus reunido com os 144 mil, com a igreja, os fiéis, e ele em seguida vai perceber a atuação de 3 anjos que fazem 4 anúncios, e eu gostaria que a gente olhasse um pouquinho melhor esses anúncios. O primeiro anúncio diz respeito ao evangelho, que é esse texto que nós lemos aí. O evangelho eterno, que foi dado a todas as pessoas, desde Gênesis até a consumação descrita em Apocalipse. Olha, temei a Deus e dai-lhe glória. Esse evangelho, que é a salvação, que é o único meio pelo qual o homem pode ser resgatado da condenação, é toda a obra realizada por Jesus Cristo. Aqui a gente sabe, está falando do anjo, né? Mas a gente sabe que não foi aos anjos que foi dado a missão de anunciar o evangelho, mas sim à igreja, ao povo do Senhor, né? Que foi liberado para nós anunciarmos o evangelho de modo que ninguém pode barrar a pregação do evangelho, e ele tem esse objetivo, arrebanhar pessoas de todos os lugares, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, para que venham adorar o Senhor, porque o dia do juízo está chegando. Então esse é o tempo que nós vivemos da pregação do evangelho. É isso que esse verso aqui está trazendo para nós, esses versos, né? Então o homem ele é informado que a salvação é possível através de Jesus quando ele ouve o evangelho. E aí ele fica sabendo que isso não pode acontecer através das suas ações, dos seus méritos próprios, mas sim pela fé na obra redentora de Jesus. Só pela graça de Deus, e tão somente pela graça de Deus, o homem pode ser resgatado, e por mais nada. Por meio de Jesus. Essa boa notícia chama os homens ao arrependimento de seus pecados, ao temor a Deus, à conversão e à glorificação do nome do Senhor, porque caso rejeitem essa boa notícia, sobre eles permanece então a ira de Deus, o juízo de Deus. E João, quando vê Jesus, ele vai falar isso, né? Que Jesus ele veio para trazer não só salvação, mas também juízo. Então o evangelho ele é essa faca de 2 legumes, né? Que você tem a oportunidade de ouvir e crer, como também de rejeitá-lo. Ouvir e crer para a salvação eterna.
reconhecer seus pecados, reconhecer as nossas mazelas, a nossa necessidade de Deus, que por nós mesmos nós não temos condições de ir, que não há condição de chegarmos na presença de Deus por méritos de Jesus, nos méritos de Jesus, na mediação de Jesus. E aí, quando a gente entende isso, a gente se rende, e a gente se entrega, e a gente pede perdão pelos nossos pecados, pela nossa rebeldia, pela a dureza dos nossos corações. E nós nos voltamos reconhecendo que a vida só tem sentido, de fato, por meio de Jesus Cristo. Mas quando nós resistimos isso, nós estamos dizendo que nós não precisamos de Jesus como nosso mediador. Deixa com nós que a gente resolve a parada. Só que o verso, ele é muito categórico quando ele chama: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo. É chegada a hora do juízo. Então, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e todas as fontes das águas. Adorai a Deus toda a criação, todas as coisas. E Deus em Cristo Jesus, ele está agindo para restaurar toda a sua criação. E a Bíblia fala que a natureza geme, né, aguardando o dia da redenção. Verso 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Nós vimos o primeiro anúncio, e agora então aqui nós estamos vendo o segundo anúncio, e esse segundo anúncio está dizendo, diz respeito à queda da grande Babilônia. Em Apocalipse capítulo 13, verso 1, a gente fica sabendo sobre esse primeiro aliado de Satanás, que é a besta que emerge da terra. E no verso 11 a gente fica sabendo, somos apresentados a esse segundo aliado de Satanás, que é a besta que emerge, ou melhor, a primeira emerge da água, do mar, né? E a segunda da terra. Então, depois nós somos apresentados a esses dois aliados aí. É bom a gente lembrar que a besta que emerge da água representa a força que vem dos governos, o poder econômico, político e militar. E a besta que emerge da terra representa a força religiosa, a falsa religião. Esse poder das falsas religiões, que parece o cordeiro, mas voz de dragão, mostrando aí que há uma grande engano. Há uma habilidade muito afinada para ludibriar as pessoas. As falsas religiões, e elas têm o objetivo de fazer os homens se desviarem da verdade, confiarem nas suas falsas promessas, nas suas mentiras, e se dedicarem a isso. Então ela tem o objetivo de desviar as pessoas do caminho da verdade. Agora, no verso 8, entra aí em cena o terceiro aliado de Satanás, que é a grande Babilônia, cujo papel é seduzir o mundo com todo tipo de prazer e embora tenhamos pouca informação aqui, é passado para a gente pouca informação aqui nesse verso sobre a grande Babilônia, uma coisa já deixa bem claro para nós já ficamos sabendo de pronto, que o juízo de Deus vem sobre ela e a destrói. Caiu a grande Babilônia, aquela que seduzia o mundo com as suas prostituições. Ela mal entra em cena aqui para nós e já caiu, né? Mas nos próximos capítulos nós vamos conhecer melhor a Babilônia, a grande Babilônia, a sua ação. Verso 9.
Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta, a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos, dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, a fé em Jesus. Ó, aqui a gente vê o terceiro anúncio aí, dizendo respeito à punição dos adoradores da besta. Essa descrição revela que os adoradores da besta receberão sobre si o cálice da ira de Deus, uma severa punição, sem trégua, sem alívio, nem de dia e nem de noite. Será algo muito duro, muito forte sobre a vida daqueles que permanecem rebeldes contra Deus, os inimigos de Deus. E eles não terão alívio, né, sem alívio, nem de dia e de noite, um tormento eterno. Irmãos, por isso que vale a pena a gente permanecer firme com o Senhor. Aconteça o que acontecer, a gente permanecer firme com o Senhor. Não é fácil. Jesus diz: no mundo passais por aflições. Ele nunca negou isso, mas sempre preparou a respeito. E olhando para a biografia de todos os servos do Senhor, a gente vê como que foi a caminhada. Então, do ponto de vista humano, parece que nós estamos vivendo numa contramão, né? Contramão de todas as coisas. Parece que está tudo indo bem, tantas coisas bonitas, tantas coisas para se desfrutar, e às vezes a gente não pode. Não pode porque a gente tem um compromisso. São coisas misturadas com corrupção, são coisas que nos levam à prostituição, são coisas que nos levam a nos afastar dos princípios do Evangelho, dos ensinamentos do Senhor, e a gente tem que recuar. E aí dá a impressão para alguns que vida mais infeliz desses crentes. Eu não quero um negócio desse para a minha vida de jeito nenhum. Eu quero aproveitar. É aqui e agora. Eu não vou ter outra oportunidade, eu vou agora me esbaldar. E a gente sabe que esse é um dos grandes enganos. A nossa vida, que dura 70 a 80 anos, a Bíblia fala que o que passar disso é canseiro e enfado. E aí o nosso prazo de validade chega. Se a gente viver muito, ele ainda chega o dia que essa validade inspira. Mas a gente pode ir antes também, de uma enfermidade, né, de uma fatalidade, alguma coisa. E aí? Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Não vai ter depois oportunidade de voltar de novo, dentro dessa filosofia, dentro desse entendimento de reencarnação. A Bíblia não aprova, não. Ela refuta esse ensinamento errôneo. Agora. Nosso tempo é agora. De conhecer a verdade é agora. E de tomar uma posição é hoje. Porque o amanhã a gente não sabe. Mas vale a pena. Vale a pena. Porque a gente, em Cristo Jesus, somos colocados nas regiões celestiais com Ele. E a gente vai atravessar esse mundo que está ainda influenciado por toda a força do pecado, Ora parece que as coisas estão boas, ora a angústia toma conta, e tal, mas você tem esperança eterna, o seu coração está firmado em Jesus Cristo, nas promessas eternas do Senhor. Então vale a pena. Não ceda às tentações que o diabo fez, faz e como ele fez com Eva. Não, você vai ser
igual a Deus, né? Só promessas, e o mundo tem esse encanto. Então, uma peneira muito fina aí, ó. O diabo lança o poder das estruturas governamentais para atrair o nosso coração. Ah, mas a gente consegue escapar disso, cai na armadilha das falsas religiões. Elas tentam nos pegar de todas as formas. Consegue escapar disso aí, vem a Babilônia com todas as suas seduções. E aí você fala, gente, mas o negócio não é fácil, não. Não, não é. Mas em Cristo Jesus, a palavra de Deus fala que nós somos conduzidos em triunfo sobre todas as coisas. Porque esse dia do juízo chegará e o Senhor separará os seus. Bom, vamos seguir um pouco mais. Verso 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras. A palavra de Deus fala que nossas obras elas vão ser provadas no fogo. Aquilo que é palha, aquilo que é feno, vão queimar. Vai permanecer aquilo que é ouro, aquilo que é um metal nobre. O que é um metal nas nossas ações? É buscar as coisas do alto, é viver para a glória do Senhor Jesus no nosso dia a dia. Essas coisas nos acompanharão. Esse é o tesouro que nós fomos chamados para acumular no céu. A nossa vida de amor, de respeito, de ajuda mútua, de atenção com o nosso semelhante, de anunciar, né, os ensinos que nós temos recebidos do Senhor para as pessoas, preocupar com a vida delas, né, no sentido de oferecer a elas a oportunidade de conhecer o Evangelho, para que elas possam ter a oportunidade de tomar uma posição, para que o Espírito Santo possa trabalhar no coração delas. Quer dizer, nós estamos envolvidos com uma obra maravilhosa, e essas obras nos acompanharão. Agora é bem possível que eu e você estejamos dentro de um templo constantemente, somos membros de uma igreja local, mas as nossas obras não estão voltadas para as coisas do alto. Elas não fazem parte disso, e elas não nos acompanharão. Então a gente precisa sempre observar essas coisas, porque Apocalipse é escrito para isso, né, irmãos? Nos preparar para a realidade de um mundo que avança contra Deus e a sua igreja, mas para que essa igreja continue firme e forte, fiel ao Senhor, sem esmurecer, vivendo a sua vida de santificação, de busca da sua presença, confiando no seu governo, na sua liderança, no seu cuidado. Porque bem-aventurados são os mortos que desde agora morrem no Senhor. Felizes são aqueles que gastam suas vidas servindo ao Senhor. Não é deixar para servir quando já não tiver mais força na vida, não. É agora, na nossa juventude, no nosso tempo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, né? Para que a gente possa viver dentro dessa realidade aí, ó, de felicidade, de bem-aventurado. Porque naquele dia nós descansaremos da nossa fadiga. Aqui não. Aqui o negócio é puxado. Aqui o trabalho é constante. É do suor do rosto que cada um tem que tirar o seu sustento, tem que trabalhar mesmo. Trabalhar e exposto a tanto tipo de tentação e permanecer com o coração íntegro e fiel ao Senhor. Mas vai chegar a recompensa dos seus. Coisa mais boa servir a Jesus Cristo. Porque já é uma glória você estar na presença do Senhor e ainda vai receber um galardão. Olha que coisa boa, né? A gente agradece tantas bênçãos que a gente recebe no nosso dia a dia, ainda mais, e Ele tem galardão para dar para o seu povo. Que Senhor maravilhoso, que não vale a pena. Como vale a pena a gente passar o perrengue que passar mais fiel a Ele? Bom, o quarto anúncio diz respeito à recompensa dos adoradores de Cristo.
por mais dolorosa e difícil seja a caminhada com Jesus, nesse mundo ávido por riqueza, por prazeres temporais, e que a vaidade e a corrupção nos assedia e tenta dominar a tudo, a vida com o Senhor é incomparavelmente mais feliz. E os que ajuntam tesouro no céu fazem parte desses bem-aventurados aí. Verso 14 ao verso 16. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante, o filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Ou seja, por fim, o grande dia chega, a segunda vinda de Jesus, onde dois eventos marcantes ocorrerão nesse dia. O primeiro é a execução da grande colheita, a grande colheita do trigo, o arrebatamento da igreja, que esses versos 14 a 16 está dizendo. O arrebatamento da igreja acontece aí, nesses momentos em que o juízo de Deus vai ser derramado sobre os ímpios. Agora, o que isso nos ensina? Que o arrebatamento da igreja não é Deus livrando a igreja da tribulação do mundo. Não é livrando a igreja dos sofrimentos nesse mundo. Mas é livrando a igreja da sua ira. Da ira do próprio Deus que vai ser derramada sobre o mundo ímpio. Então Deus não priva nós, a igreja, de passar por lutas e aflições. Mas Ele nos guarda do seu juízo, porque em Cristo Jesus esse juízo já foi aplacado na nossa vida, isso já foi resolvido. Mas Ele descerá sobre o mundo rebelde, que agora não tem mais para onde correr, não tem mais o que fazer. Agora chegou o ponto final. Deus tem dado corda, a coisa tem ido, tem esticado, mas chega um ponto que não dá mais. Então não é Deus livrando a igreja, o arrebatamento não é Deus livrando a igreja da tribulação, mas é livrando a igreja do juízo dele, que vai ser derramado sobre a terra. O grande problema do inferno, como nós conversamos domingo passado, não é a presença do diabo no inferno, não é isso. É a ira de Deus. É aí que o bicho pega. O problema do homem não é com o diabo, é com o próprio Deus. Porque o homem afronta a Deus, a santidade de Deus. A rebeldia nossa afronta o próprio Deus. E dele não se zomba. A Bíblia diz que nós não temos como. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semeia, ele vai ceifar. Ele vai colher. Verso 17 ao 20. Então, do santuário que se encontra no céu, um anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a foice na terra e vidimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Lá no capítulo 19 vai falar do cavaleiro branco que pisa o lagar, o próprio Senhor. Claro que isso não deve ser visto de forma literal, mas isso mostra para nós que o limite de Deus chegou.
Deus tem sido paciente e misericordioso. Mas tudo tem limite. A gente tem limite, nós temos limite. Deus também tem limite. Né? E Ele tem preparado as coisas para esse grande dia. Então, esse grande dia, que é a segunda vinda de Jesus, ele, além do arrebatamento da igreja, ele também acontecerá aí o esmagar das uvas, né? A punição e a destruição dos ímpios. O que nós podemos aprender para as nossas vidas? Que Deus está no controle da história, meus irmãos. Independente do que aconteça, Deus continua no controle da história e ela vai desembocar lá onde ele projetou para ser. No final dos tempos, guerras, rumores de guerras, né? O amor esfriará no coração. A gente está vendo todo esse tipo de ensaio cada vez mais numa crescente. Mas perdeu o controle, parte do seu projeto, né? Do seu projeto de misericórdia. Porque é o homem que rejeita a bondade de Deus. E como Deus é justo, e o homem rejeita o amor e o perdão de Deus, Deus precisa descer o juízo. Porque senão Deus não é justo. Nós é que temos isso, né? Nós queremos um jeitinho brasileiro. Deus não vai dar um jeitinho. Ele já deu para nós o evangelho. Entregou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. A única saída do homem é abraçar a fé em Jesus Cristo. Ponto final. E Jesus não faz mimimi para as pessoas virem para caminhar com ele, não. Ele é Senhor, ele é dono, ele manda. Que todos se arrependam, em todos os lugares se arrependam. O homem em todas as partes se arrependam e venham a ele. É o homem que precisa de Deus, não é Deus que precisa do homem. Que Deus nessa noite encontre os nossos corações. Que se estiverem duros, que Ele possa usar de misericórdia para conosco hoje, através da sua palavra, e nos fazer colocar a boca no pó, nos arrepender dos nossos pecados e abraçá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, esse é o grande dia, onde a destruição acontecerá. E Deus está no controle de todas as coisas. Segundo, Deus tem agido de bondade, mas essa bondade tem prazo de validade. A palavra de Deus fala aqui, depois que o evangelho foi pregado em toda a terra, o Senhor virá. O evangelho tem sido pregado de todas as formas no nosso dia. As pessoas têm acesso ao conhecimento do evangelho de todas as formas. Mas a gente evita, né? Mas essa é a oportunidade de Deus. E em terceiro lugar, a gente aprende que vale a pena morrer pelo Senhor, servir ao Senhor e, se for preciso, até morrer por Ele. Bem-aventurados são aqueles que morrem no Senhor. Felizes são esses. Porque, na verdade, quem está em Cristo passou da morte para a vida, está com o Senhor eternamente. Aqueles que morreram fisicamente, né, e vê a morte temporal, serão ressuscitados para o encontro com o Senhor nos ares, para a vida eterna com o Senhor. Então não tem prejuízo para quem está em Cristo Jesus. Sim, a gente abre mão de muitas coisas aqui para viver a eternidade com o Senhor. E mesmo abrindo mão de tantas coisas aqui, o que tem para nós fazer é só aleluia, glória a Deus, Maranata, amém, Jesus. Eu sempre penso, como é bom a gente poder assar uma carninha, fazer uma farra junto, conversar, não é? Tem coisa melhor do que isso, sem ter que estar falando pornografia, sem ter que estar mexendo com coisa errada, roubando dos outros, fazendo malandragem. Conversar, glorificar a Deus e tal. Nós temos aqui no mundo que aparentemente não, verdadeiramente é contra as coisas do Senhor. Mesmo assim, nós temos muitas aberturas, principalmente no nosso país, no Brasil. É lógico que tem países que a gente sabe que o bicho pega para o cristianismo. E a gente não sabe o futuro. Hoje a gente pode glorificar a Deus
pela abertura que temos no nosso país, e se não tiver, independente disso, vale a pena andar com o Senhor. Ele tem coisas extraordinárias para os seus. Nem olhos viram, nem ouvido ouviu, nem sequer passou no coração do homem o que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam, para aqueles que o servem. Glória a Deus por isso. Quero convidar você para a gente orar. Aprendemos que Deus, Ele não vai nos privar das perseguições, das lutas, das tribulações, porque nós sabemos que as tribulações, elas são mecanismos para o crescimento da igreja do Senhor. Mas nós somos bem-aventurados, somos felizes, porque nós somos alcançados pela graça e a misericórdia dele. E vivemos confiado tão somente nele. Se você não tem tido essa confiança, se você não sente essa paz no seu coração, quero convidar você para a gente orar nesse momento e você pedir a Deus para ter misericórdia de você. Pai querido, no nome de Jesus, nós ouvimos a tua palavra e queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, todos nós, para que nós possamos seguir firme. Independente das circunstâncias, nós caminharmos dentro dessa perspectiva de vitória. Que nada, nenhuma ameaça, nenhuma situação de privação no nosso tempo nos tire essa certeza e essa confiança da bem-aventurança com o Senhor. Nos ajude. E aqueles que ainda não encontraram, que não têm essa experiência, que ainda estão apegados, ó Deus, num mundo que não tem nada que oferecer, a não ser a destruição de nós mesmos. Ó Deus, tenha misericórdia. Se ouvirem, ó Deus, a tua voz, certamente vão se render, porque a sua voz é poderosa. O Senhor, ó Deus, é tremendo. O teu Santo Espírito, ó Deus, é poder puro, que convence o homem do pecado, da injustiça e do juízo, da justiça e do juízo. Esteja alcançando e trazendo ao coração de cada um de nós a alegria de estar na sua presença. Nós assim oramos de Jesus, que o Senhor nos encontre, Senhor, fiéis, te servindo com toda alegria e gratidão no nosso coração. Amém, Senhor. Amém. Bom, nós estamos em